E ele já está na área com a gente. Samuel, bom dia para você. Bom dia, Carol, bom dia, Rafa, bom dia para toda a nossa audiência. Vamos mais uma semana falar sobre aumento de imposto, né? O governo não deixa a gente ficar tranquilo. Eu tento ser zen, tento respirar fundo, mas infelizmente as notícias às vezes não ajudam tanto a gente a manter essa sanidade mental, não é isso? E o que mudou agora? Então, pessoal, o que eu queria comentar um pouquinho é que a estrada rumo à prosperidade, ela não é fácil, ela exige dedicação, ela exige estudo, disciplina, trabalho, planejamento, né? E para quem está disposto a seguir, tem uma ponte específica que ajuda a atravessar os principais desafios, e a gente já fala nisso aqui já tem 4 anos, que é investir, né? Essa ponte, ela conecta um presente que muitas vezes é apertado com um futuro mais livre, né? E o problema é que, em vez de incentivar essa travessia, a gente vem tendo um governo federal que cada vez tem feito exatamente o oposto, ou seja, minado sistematicamente essa ponte para o sucesso financeiro do cidadão comum, que é um investimento. Tá? O que mudou? Né? Nessa última semana, o governo federal publicou uma medida provisória que altera ali como que o brasileiro é tributado ao investir, né? E a justificativa é sempre aquela mesma, né? De corrigir distorção, de aumentar a arrecadação, mas na prática o que se vê é, de fato, né, cada vez mais um cerco à autonomia financeira da população. Então, o que aconteceu? Aplicações financeiras em geral, inclusive aqueles títulos públicos que a gente fala muito aqui, né, por exemplo, do Tesouro Direto, que deveriam ser a porta de entrada para o investidor ou para o pequeno investidor, perderam uma alíquota regressiva que fazia com que o investidor ponderasse, né, por manter o dinheiro ali por mais tempo. Então, eu tinha uma alíquota regressiva que saía de 22,5% e ia até 15% se você mantivesse, né, digamos assim, esse investimento por mais de 2 anos. Agora, essas alíquotas vão ser unificadas em 17,5%, o que para o investidor de longo prazo é de fato um aumento, né, na taxa, na carga tributária. E isso penaliza principalmente quem investe, né, com paciência, com disciplina. Além disso, títulos que antes eram isentos e que fomentavam coisas que são muito importantes para o Brasil, como o agronegócio, o setor imobiliário, a infraestrutura, passam agora a pagar, né, 5% de imposto de renda. Além disso, o imposto de renda sobre juros sobre capital próprio passa de 15% para 20%, que também é um aumento bastante considerável, e dentre outras iniciativas que também aumentam os impostos para outras categorias. Tá? O que eu queria dizer aqui é que no Brasil a gente é tributado em praticamente tudo. Né? Você ganha dinheiro, você é tributado e você sabe o desconto pesado que as pessoas têm na sua folha salarial. Logo depois, você compra produtos, você consome e você é muito tributado e a carga tributária sobre o consumo brasileiro é uma das mais altas do mundo. Depois, eu ainda tenho uma outra fonte de tributação, que é se eu invisto e de certa forma, construo patrimônio, eu também sou tributado nesse patrimônio, seja pelo IPTU, pelo IPVA ou por outros impostos. Então, eu tenho aqui uma situação de que antes os investimentos, né, quando a gente está falando aqui nesses investimentos mais gerais, eles tinham uma carga tributária melhor e muitas vezes até a isenção para aqueles temas, né, que eram prioritários para o Brasil. E agora isso está acabando. Então isso significa que além da gente ter que pagar na renda, no consumo, ter que pagar também no patrimônio, a gente vai ter que pagar também dentro do campo dos investimentos. E aí, o que eu queria comentar aqui, que me deixou bastante revoltado e, de certa forma, me trouxe a comentar esse tema hoje, foi uma fala do nosso ministro Fernando Haddad, que diz que essas medidas, né, elas só afetam o morador de cobertura. E eu me senti bastante lesado com isso, porque tem mais ou menos um ano que eu moro em uma cobertura e não foi por herança nem privilégio. Na verdade, foi porque eu utilizei a ponte, né, dos investimentos para construir a qualidade de vida que eu tenho hoje. E essa qualidade de vida, para quem são as novas gerações, ela está sendo limitada e dinamitada. Me parece que tem um projeto muito deliberado, muito claro de manutenção da pobreza no país. Então, uma fala como essa é como se você, que está aí numa situação mais baixa social e que teria essa ponte do investimento para crescer, como se você não pudesse se desenvolver, como se você não pudesse crescer. E isso é um problema muito grave, tá? Eu acho que o Brasil, ele precisa se decidir bem. Ele tem que saber se ele vai querer ser uma nação de dependente do governo ou de investidores. Se ele vai querer ser uma nação de consumidores endividados ou de cidadãos prósperos, porque um país que destrói, que implode, que dinamita suas pontes para o sucesso, ele está, na verdade, incentivando o fracasso. E isso deixa a gente muito triste.
E Samuel Barbie, sempre com a gente toda segunda-feira. Ô Samuel, uma dúvida só que eu fiquei, para quem tem, né, vai passar a ser tributado, por exemplo, nesses títulos que a gente está falando aí, né, LCA, LCI, quem já tem um investimento também vai entrar na tributação? A ideia é que vigore a partir dos novos investimentos comprados, tá? E aí é óbvio que todas essas regras, elas valem aí enquanto medida provisória, mas elas podem, de fato, cair se o Congresso não chancelar. Então a gente tem aí um período de medida provisória, de 120 dias, e depois de votado no Congresso, isso pode passar a ser definitivo, tá bem? Tá aí, Samuel Barbie, Dinheiro Zen, toda segunda-feira com a gente aqui no Central, primeira edição. Segunda-feira que vem tem mais, mas enquanto isso você acompanha nas redes sociais. Isso aí, Carol. Olha, redes sociais é @ssbarbie no Instagram ou então dinheirozen.com. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Valeu pra você também, obrigada.